Artigo 14. Então, tá falando, salvo disposição legal em contrário, o quórum para deliberações, né, da Câmara de Vereadores é de maioria simples, presente, tá, no mínimo, ou a maioria absoluta de vereadores. Só um detalhe para vocês saberem, maioria absoluta é 50% mais um, tá, do total de vereadores. E a maioria simples é 2/3 dos presentes que estejam, tá bom? Muito bem, artigo 5º. O artigo 5º dependerá de voto de maioria absoluta dos vereadores a deliberação sobre as seguintes matérias. Esse artigo, gente, é importante vocês frisarem, tá? É muita coisa, não adianta eu querer botar aqui no quadro, tá? Então, é um artigo, o artigo 5º é um artigo que vocês têm que ler, tá? O que eu vou frisar agora? Só alguns, tá? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu só pegar meu resumo, peraí. Exemplo, tá? O que dependerá do voto da maioria absoluta dos vereadores? Criação e alteração e extinção de cargos, concessão de anistia, reemissão e isenção. O que eu pensei assim quando eu estudei, tá? Maioria absoluta. Bom, para ter, dependerá de voto da maioria absoluta, vocês têm que pensar que é algo muito importante. É algo que vai fazer a diferença, porque não basta alguns votarem, todos têm que estar lá. Todos, que eu quero dizer é o seguinte, a maioria absoluta é 50 mais 1. Então, pelo menos, a maioria realmente tem que estar lá. Maioria mais 1. Então, eu me baseei olhando, tá, estudando, que eram coisas importantes. Exemplo, vou dar. Criação ou alteração e extinção de cargo. Muito bem. Não se extingue um cargo, né, sem a maioria dos vereadores estarem cientes ou votarem a favor, claro, né? Muito bem. Concessão de anistia, reemissão ou isenção de qualquer benefício. Exemplo, que nem a Ravan quando foi para a prefeitura, tá? E eles resolveram dar uma isenção de impostos ou alguma coisa assim, tá? Que eu exatamente não sei, mas com certeza devem ter dado. Não, podia ser uma maioria simples, que é só 2/3 dos presentes. Não, tinha que ser maioria absoluta. Então, vocês sempre pensam, se na hora vocês não saberem, tiverem que chutar, vocês pensam que tem que ser coisas importantes, tá? Realização de operações de crédito, tá? Isso mais adiante, créditos são empréstimos, créditos especiais, aí tá na lei, tá na parte do orçamento, tá? Então, mas não acredito que eles vá. Crédito, pensa, aí pode ser empréstimo, pode ser solicitar para o governo federal, alguma coisa assim. Mas, então vocês não se preocupem com isso, mas vocês pensam assim, concessão de crédito, operações de crédito, é mexer com dinheiro. Vai ter que ser só um pouquinho dos vereadores votar? Não, né? Mexer com dinheiro público tem que ter maioria absoluta, tá? Mesma coisa. Letra D, autorização para abertura de crédito especial, adicional, suplementar. Que são a mesma coisa, são 3 créditos, que lá no orçamento vai falar que são créditos, tá? Mas aí também, quando a gente chegar lá, não adianta a gente ver agora. Mas vocês têm que pensar também, é relação a dinheiro, tá? Obtenção de empréstimo, financiamento, é a mesma coisa. Eleição de membros da mesa, arquivamento ou prosseguimento de denúncias, tá? Concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso, rejeição de veto, aprovação de pedido de informação, que aqui é com sanção do prefeito, a representação de projetos de lei e a aprovação de resolução. Se vocês tiverem que chutar, pensam em coisas importantes, tá? Mas é bom vocês darem uma lida nesse artigo 15. Muito bem. Artigo 16. Dependerá de voto favorável dos 2/3 dos vereadores as seguintes deliberações. Muito bem. Aprovação de emenda em lei orgânica. Rejeição dos pareceres prévios do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito.
Eu vou dizer uma coisa assim, gente. Isso eu consideraria importante. Por isso que às vezes eu digo assim, não adianta a gente querer chutar nessas horas assim. Claro que se a gente não tem alternativa, tu tenta deduzir. Mas tem coisas aqui que mistura, sabe? Eu acharia, por exemplo, que rejeitar o parecer prévio que o prefeito apresenta para o Tribunal de Contas seria importante, mas então tu já sabe que isso aqui é só 2/3. Julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores para vista cassação. Pedidos de intervenção do município. Desafetação, cessão, doação e autorização de bens do município condicionado à venda. Aprovação de lei de autorização para admissão de servidores a prazo determinado para atender necessidade temporária. Qual é uma dica minha? Se vocês olharem, tá? O que é a depender voto maioria absoluta? Vai da letra A à letra M. E dependerá de votação de 2/3. É só da letra A à letra F. O que eu sugiro? Decore o que é 2/3, gente. Se não tiver na hora da prova, não tiver nos 2/3, é porque é a maioria absoluta, tá? Então, infelizmente, assim, ó, tá, existe importância? Existe. No meu modo de ver, a maioria absoluta são coisas mais importantes, principalmente quando lidam com questões de dinheiro. Mas, já que vocês têm que estudar, né? Então, assim, ó, estudem o que é favorável, dependerá de voto favorável de 2/3. Por quê? Porque são menos letras, é mais fácil de decorar, e se não for aquelas, vai ser a maioria absoluta, tá bom? Muito bem, deixa eu ver. Olha aqui, eu tinha me esquecido. Peraí, letra F não. Vai da letra A à letra G. Vocês veem que 2/3 dos vereadores na letra G podem deliberar sobre a perda no mandato de um vereador, tá bom?